teoria defendem que a obrigação forma um duplo vínculo entre credor e devedor. Primeira parte do vínculo é representada pela relação de crédito e débito, ou seja, representado pelo débito, pelo dever jurídico de cumprir espontaneamente uma prestação. Mas a segunda parte, o segundo vínculo, é a responsabilidade civil. Professor, o que muda tanto assim? A teoria dualista ou binária fala que a obrigação, fala que a responsabilidade civil não é um elemento à parte da obrigação, uma sombra da obrigação. A teoria dualista ou binária determina e defende que a responsabilidade civil ela passa a integrar, a incorporar a noção de obrigação. Então, a responsabilidade nada mais seria do que uma parte da obrigação civil. Seria a consequência jurídica e patrimonial do descumprimento do débito. Ok? Soma de débito e responsabilidade é a obrigação. Obrigação abrange esses dois conceitos. Vamos à próxima pergunta. Qual é a diferença entre a teoria da culpa e a teoria do risco? Opa, olha aí, ó. Falar em teoria da culpa ou falar em teoria do risco é falar sobre responsabilidade civil subjetiva ou sobre responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade objetiva adota a teoria do risco. Por que teoria do risco? Porque na responsabilidade objetiva não importa a conduta da pessoa que assumiu a obrigação. Isto é, não importa a análise se a pessoa teve ou não culpa em sua conduta. Se essa pessoa foi lá e causou um dano, ela terá o dever de reparar o dano. Diversas teorias são conhecidas a respeito do risco. Temos a teoria do risco administrativo, que é a responsabilidade civil do Estado, objetiva. Temos a teoria do risco proveito, a responsabilidade objetiva prevista no CDC. Temos a teoria do risco integral, que muitos autores falam que seria aquela trabalhada no caso de danos ambientais. Veja só, temos a teoria do risco, né, do risco da atividade adotada pelo Código Civil 2002, no artigo 927, parágrafo único. Então, fique bem claro, existem diversas teorias do risco, todas elas fundamentam a responsabilidade objetiva. Falou em teoria do risco na tua prova, você vai associar imediatamente à responsabilidade objetiva, ok? Agora vejam, e teoria da culpa? Teoria da culpa é aquela pela qual somente existe a responsabilidade se houver o elemento culpa. Ou seja, teoria da culpa, ela trabalha, está relacionada à noção de responsabilidade civil subjetiva. Nós já vimos no primeiro bloco desse nosso programa que a culpa, ela é o quê? Ela é a violação de um dever de conduta imposto pela norma jurídica. É o desrespeito, é a inobservância de um dever imposto pela nossa lei. E comentamos que não importa, como regra geral, a modalidade de culpa em nosso sistema. Não importa se a pessoa agiu com dolo, com negligência, com imprudência ou com imperícia. Ela terá o dever de reparar o dano. Professor, dolo é modalidade de culpa? Sim, meus amigos. Dolo é a intenção de causar dano. Está abrangido dentro do conceito de culpa em sentido amplo. Culpa em sentido amplo, ou culpa lato sensu, ou ainda culpa genérica, abrange tanto o dolo, como também as modalidades de culpa estrito sensu, que vocês estão cansados de ouvir falar. Imperícia, imprudência e negligência. Você se lembra da distinção entre elas? Vamos lá então? A imperícia é a falta de capacitação. Isto é, ocorre quando uma pessoa foi desenvolver uma atividade para o qual não estava habilitada, para o qual não estava capacitada. Imagine então que uma pessoa dirigindo automóvel, sem ter habilitação, sem ter carteira de motorista, bata no seu carro. Essa pessoa está agindo com o quê? Com imperícia. E imprudência e negligência? Imprudência e negligência sempre estão associadas ao quê? A uma falta de cuidado. Se nós formos definir o que é imprudência ou negligência, o conceito sempre passa por essa expressão. Imprudência é uma falta de cuidado. Negligência é uma falta de cuidado. Ora, professor, então qual a diferença entre os dois termos? A diferença está na conduta do sujeito que age com culpa. Na imprudência, a falta de cuidado está presente na ação. Isto é, está presente numa conduta comissiva. Exemplo clássico:
Pessoa que está dirigindo um veículo acima da velocidade permitida pela pista. A velocidade máxima permitida era de 70 km por hora. Temos uma pessoa andando a 100 km por hora. Isso é imprudência. Falta de cuidado na conduta comissiva, na ação. E a negligência, professor? O que vem a ser a negligência? Negligência, meus amigos, é sempre a falta de cuidado na conduta omissiva. Conduta omissiva, professor? Sim. Na negligência, a falta de cuidado se revela numa omissão praticada pelo causador do dano. Professor, numa omissão do causador do dano? Sim. Imagine a pessoa que para o seu automóvel numa ladeira. Veja, o automóvel, em razão da gravidade, ele tem uma enorme chance de descer essa ladeira, se não for, se não tiver meios de você impedir esse avanço dele. Então, o que uma pessoa diligente faz? Ela vai lá, vai puxar o freio de mão, vai engatar o freio do motor, eventualmente colocar um calço no pneu do veículo, torcer o volante do veículo para a direção da calçada, que se soltar o freio, alguma coisa, o veículo parar com o pneu na calçada. Veja, uma pessoa diligente fará isso. Agora, se uma pessoa não fez nada disso, parou seu automóvel na ladeira e apenas puxou o freio de mão, no meio da noite estourou o freio de mão, o veículo desceu a ladeira e atingiu uma pessoa. Essa pessoa agiu com o quê? Agiu com negligência. Isto é, agiu com falta de cuidado na sua conduta omissiva. Deixou de fazer o que era necessário. Ficou bem claro? Vamos à nossa próxima pergunta. Professor, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva ou objetiva? Outra questão interessantíssima, hein? A responsabilidade dos profissionais liberais, ela é em regra subjetiva ou é em regra objetiva? Poderíamos estender um pouco mais. Os profissionais liberais, eles têm a responsabilidade dele definida pelo Código de Defesa do Consumidor? Isto é, a responsabilidade dos profissionais liberais é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor? Ora, meus amigos, profissional liberal nada mais é do que um prestador de serviço. O Código de Defesa do Consumidor não regula tanto o fornecimento de produtos como também a prestação de serviço. Então não tenha dúvida alguma de que a responsabilidade dos profissionais liberais é de fato de direito regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora vem a questão. Vimos durante a nossa aula que, em regra, no CDC, nós temos a responsabilidade objetiva. Ocorre exatamente o oposto de quem? Acabamos de falar, hein? Do Código Civil. E aí? Os profissionais liberais, então, têm como regra geral responsabilidade objetiva, André? A resposta é negativa. Cuidado, meus amigos. A responsabilidade dos profissionais liberais, ela é, em regra, subjetiva. Em regra, depende do quê? Da análise de culpa. O que eu quero dizer com isso? Que o simples fato de um profissional liberal lhe causar um dano não lhe gera automaticamente o dever de ser indenizado, o dever de ser ressarcido por esse dano. Como regra geral, você tem que o quê? Provar, além do fato, do dano e do nexo, a conduta culposa do profissional liberal. Você deve estar me perguntando, professor, por que isso ocorre? Porque, em regra, eu tenho que provar a culpa do profissional liberal para que eu possa ser indenizado. Você tem que provar, em regra, a culpa do profissional liberal para que possa ser indenizado, porque a obrigação que ele assume é, em regra, uma obrigação de meio, também conhecida como obrigação de diligência. Preste bem atenção nisso. O profissional liberal, ele não se compromete pelo resultado. É óbvio que na sua conduta, no exercício da sua atividade, ele busca o melhor resultado. Nunca causar dano ao seu cliente. Mas o compromisso dele não é com o resultado em si. O compromisso é com a conduta. Olha o nome, obrigação de meio ou de diligência. O que isso significa? Nada mais significa que o profissional liberal deve se utilizar de todos os meios, de todas as técnicas, de todos os recursos, de todo o cuidado, de toda a sua diligência para alcançar o melhor resultado. Mas se não alcançá-lo, somente terá o dever de reparar o dano se além do resultado, obviamente, danoso, você tiver o quê? Você tiver a culpa desse profissional liberal. Professor, e se o profissional liberal ele prometer um resultado? Isso é possível? Sim. Profissional liberal, ele pode, efetivamente, assumir uma obrigação de resultado, assumir uma obrigação de fim. Exemplo famoso, o dos cirurgiões plásticos esteticistas, aqueles que prometem um resultado, olha, fazer uma cirurgia aqui você vai ficar linda, o seu corpo vai ficar lindo. Esse profissional, sem dúvida alguma, ele está assumindo uma obrigação de resultado. Nossa doutrina e jurisprudência pontuam nessa hipótese.
Havendo obrigação de resultado de fim, a responsabilidade do profissional liberal passa a ser objetiva. Ele prometeu